pode Eu começar. acho que tá sem não tá aberto o seu som. Bárbara. Ai, desculpa, gente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme reencontrá-los nessa noite para continuarmos o evento Dialogando para Transformar, jornada de debates do Plano Municipal da Primeira Infância para a salvaguarda das próximas gerações. Esperamos que todos estejam bem, com saúde. Meu nome é Bárbara Fraga Mares, eu sou voluntária do Projeto Afim, sou especialista em Direito da Criança e do Adolescente pela Fundação Escola Superior do Ministério Público e tenho capacitação em desenvolvimento infantil e políticas públicas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Agradecemos a vocês por estarem conosco mais uma noite, agradecemos aos que estão chegando pela primeira vez ao evento, desejamos inicialmente que o ano de 2022 seja promissor no avanço da efetivação dos direitos das nossas crianças que estão na primeira infância, que possa marcar o início da prática do plano municipal tão sonhado no município de Nova Odessa e também que seja realizado em outros municípios. Antes de darmos sequência aos trabalhos, trago algumas informações para que nosso encontro seja uma boa experiência para todos vocês. Então, pedimos que registrem sua presença no chat, indicando quem desejar a sua cidade, profissão. Esse registro será muito importante para sabermos quais profissionais ou organizações tomaram contato com o tema, se há estudantes, famílias, enfim, é o nosso momento inicial de interação. Os senhores poderão utilizar o chat para se identificar e também para fazer perguntas. Comunico ainda que este evento está sendo gravado e publicado em nossos canais de comunicação social. Agradecemos a presença de todos vocês e passo a palavra para a doutora Michele Changman, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo e idealizadora do Projeto Afim. Passo a palavra. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a este evento. É uma alegria encontrá-los para juntos pensarmos como efetivar o plano municipal no nosso município ou inspirar outros municípios. Ficamos muito felizes em poder recebê-los novamente nessa jornada, que tem por objetivo fazer coro na luta na defesa dos direitos das crianças na primeira infância. Agradeço a todos vocês, em especial aos nossos palestrantes de hoje, Pedro Hartung e Jane Valente, que muito nos alegram e honram com a sua presença. Eu saúdo e agradeço também a presença dos nossos convidados para o debate, doutora Heloísa Helena Frank Nogueira Lucas, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, mais uma vez aqui conosco, o prefeito municipal Cláudio José Schuder, representado hoje pelo doutor Nelson Colato, o presidente da Câmara Municipal, Dr. Elvis Ricardo Maurício Garcia, a doutora Ana Paula Constanço, representando a OAB, subseção de Nova Odessa, Dr. Gustavo Samuel, representando a Defensoria Pública do Estado, e o Luciel, representando a Guarda Municipal. A Primeira Infância agradece o apoio da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e Juventude, a Abraminge, na pessoa de seu presidente, José Antônio Daltoé César, pela parceria, ao juiz de direito Hugo Gomes Ayer, presidente do Fórum Nacional de Justiça Protetiva, à equipe técnica do Tribunal de Justiça, Cerimonial e Comunicação Social do Tribunal de Justiça, na pessoa do desembargador Reinaldo Sintra Torres de Carvalho. Bom, no fim do ano passado, graças a este movimento coletivo que nós estamos vivenciando, tivemos a aprovação por unanimidade dos vereadores do projeto de lei 82/2021, que instituiu a política municipal da primeira infância no município de Nova Odessa. Projeto esse sancionado pelo prefeito municipal, José Cláudio Schuder, e que agora é a lei 3.476 de 2021. Essa lei encontra amparo direto no marco legal da primeira infância e terá como objetivo central a criação do Plano Municipal da Primeira Infância, uma ferramenta importante no direcionamento adequado dos recursos destinados à primeira infância, para que todas as crianças do município sejam contempladas por suas políticas. Comemorando essa conquista, hoje retomamos o debate para incentivar que os dizeres da lei possam se tornar realidade. Eu passo a palavra à doutora Heloísa para a sua saudação inicial. Obrigada, Michele. Uma boa noite a todos. Saúdo em especial os nossos convidados, os palestrantes dessa noite, doutora Jane e doutor Pedro. Já me sinto parte desta casa, né, por apoio que dei em algumas lives do ano passado.
E mais uma vez aqui presente para me inspirar e para aprender. Desejo que 2022 seja realmente frutífero, não só para Nova Odessa, mas para outros municípios. Em prol, né, deste projeto, como a doutora Jane falava, precisa ser provocado, né? Não flui naturalmente. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e ótima palestra a todos. Obrigada, Heloísa. Eu passo a palavra para o Dr. Nelson Colato. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez ao convite da doutora Michele. Eu tenho certeza que essas palestras aí vão agregar muito, né, em tudo isso que estamos iniciando aqui no nosso município. Tenho certeza que vão contribuir para a gente poder desenvolver o nosso plano, né, de primeira infância. Como a doutora Michele falou, nós já conseguimos aprovar a lei no final do ano. O prefeito sancionou, né, o Pelé e os outros vereadores acabaram aprovando. Vocês estão me ouvindo? Eu estou com um retorno muito grande, desculpa, estou com dificuldade de ouvir. Sim, então, sim. E é justamente sobre o assunto que nós vamos debater hoje, acho que nessa palestra, que vai ser o nosso próximo passo, né, doutora Michele, que é a criação da nossa equipe de trabalho, né? Nós, essa semana, começamos a conversar sobre isso, desenvolver, né, a equipe e colocar o trabalho em prática agora. O prefeito está muito animado com o projeto Primeira Infância, tanto que, depois da aprovação da lei, a primeira ideia que ele teve foi, né, construir o Parque das Crianças, que é o nosso antigo... A gente tem um local que é o antigo clube dos servidores aqui, e estava desativado. E depois da aprovação da lei, a primeira ideia dele já foi criar o Parque das Crianças. Então, o prefeito está bem animado com o projeto. Eu tenho certeza que é um dos projetos mais importantes que nós já desenvolvemos no município em relação à criança e adolescente. E a administração está à disposição, né, do projeto da doutora Michele, da Justiça. Vamos trabalhar em conjunto, né, e transformar esse sonho em realidade. Tá ok? Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que a palestra vai ser maravilhosa. Obrigado, doutor Nelson. Vou passar a palavra para o doutor Elvis. Boa noite a todos. Eu também quero aqui cumprimentar a doutora Michele. Em nome da doutora Michele, cumprimento aqui toda a equipe do Projeto Afim. Quero cumprimentar especialmente aqui os nossos palestrantes de hoje, o doutor Pedro, a doutora Jane, que serão extremamente importantes para a gente dar continuidade ao nosso plano municipal, a política municipal integrada, né, doutora? Que inclusive até o integrada foi observado pelas pessoas que nos deram sugestões de fazer emenda na nossa lei. Então, a política municipal integrada pela primeira infância aqui no nosso município de Nova Odessa. Também quero cumprimentar a doutora Heloísa, o doutor Gustavo está aqui, ao representante do AB, bem como o doutor Nelson Colato representando o prefeito municipal. Eu desejo que a gente tenha uma boa noite de palestra, tenho certeza que vai ser muito produtivo. A doutora Jane de Campinas vai poder nos dar bastante diretriz para que os nossos próximos passos, para que a gente possa seguir e, de fato, fazer com que a lei seja colocada efetivamente saia do papel e possa produzir efeito prático aí para a vida das pessoas. Muito obrigado a todos, cumprimento também a todos os participantes. Um grande abraço e espero que tenhamos uma grande noite de trabalho aqui. Obrigada, doutor Elvis. Passo a palavra para o Gustavo, defensor público do Estado. Quero agradecer o convite novamente. É sempre bom partilhar sobre esse tema com pessoas tão dedicadas, né, e ver práticas exitosas aí na difusão dos direitos da pessoa, das crianças e do nosso país, né, em especial daí de Nova Odessa. Né, cumprimentar especialmente o Pedro, que a gente tem se encontrado aí algumas vezes por causa do Instituto Alana, e sem querer me alongar muito, mas eu queria destacar um tema que para nós na Defensoria é muito caro sobre a questão da primeira infância, que é a primeira infância e as maternidades hipervulneráveis, né? É preciso pensar, quando se faz uma política pública, naquelas pessoas e naquelas famílias que estão na pior das piores situações, e a gente no Brasil tem visto a escalada da pobreza, a escalada da fome, a escalada do desespero, e isso tem nos provocado muito.
e aproveitar, né, que a gente tem aqui uma pequena interlocução com as autoridades de Nova Odessa e sugerir o que eu sempre sugiro é que em Barretos invista, mas invista muito em assistência social, né? A gente precisa de dinheiro nessa pasta, dinheiro que tem sido cortado desde 2016 com a emenda constitucional do teto de gastos na União. E isso tem trazido consequências terríveis para as pessoas mais vulneráveis e principalmente para as crianças, né? A gente tem que pensar num recorte de classe e raça, principalmente quando vai tratar de primeira infância, porque quem mais sofre violações de direitos são as crianças e as mães, os pais, as famílias negras, as famílias pobres do país e do estado e dos municípios. Então, fazer qualquer tipo de plano sem pensar efetivamente em políticas de assistência social muito bem feitas, muito bem financiadas, é perfumaria. Sem ter uma dedicação para essas pessoas, é impossível a gente falar que está efetivamente fazendo uma política de proteção à primeira infância. E a título de sugestão, mas na primeira vez que eu vim aqui, eu não tinha entendido que era um contínuo, né, de encontros, mas a Defensoria, inclusive, tem um grupo de pesquisa sobre maternidade e vulnerabilidades, que talvez seja interessante vocês também terem contato para pensar essa questão da primeira infância, né? Pensando naquelas mães que perdem seus filhos já na maternidade porque são usuárias problemáticas de drogas, e aí a política de assistência social e de saúde mental não as acolhe devidamente, trata como proteção à criança, né, a sua desvinculação da família originária. Pensar também nas mães que estão e os filhos, né, que estão encarcerados, e mesmo que Nova Odessa não tenha uma penitenciária, mas tem filhos e filhas de pessoas que estão nas prisões, e a gente precisa olhar com mais cuidado para essas pessoas para que os vínculos familiares se fortaleçam e ela não tenha que optar entre ter a sua própria família ou o crime ou uma situação de dificuldade, né, social. E também uma possibilidade dessas mães, principalmente, né, que a gente sabe pelo histórico do país, que são elas as principais provedoras das crianças, tenham oportunidades de ter, né, uma vida digna e garantir isso para as famílias delas, né? Desculpa me alongar já na apresentação, mas eu estou pensando nisso desde o primeiro encontro, que a gente não conseguiu falar muita coisa pelo estender da hora, mas aí hoje eu não queria perder a oportunidade. Muito obrigada, doutor Gustavo. Imagine, foi um prazer receber sua contribuição. Nós vamos pensar nisso e agradeço, sim, os contatos. É sempre importante a gente ampliar esses contatos para poder justamente trazer essas causas para o nosso trabalho, né? Queria passar a palavra também para o sargento Moacir, que tem estado conosco aí desde o início, eu acho, né? Para sua saudação inicial. Boa noite a todos. Eu só quero mais uma vez agradecer e parabenizar o projeto, né? E realmente, que nem o Gustavo acabou de comentar, que realmente sai do papel, a gente consiga fazer muitas mudanças aí e que realmente essas crianças, né, consiga ver o efeito, né? Ver a consequência de todo esse trabalho que está sendo feito. Muito obrigado. Obrigada, sargento Moacir. Bom, então, nós podemos começar. Deixa eu voltar aqui. Hoje, então, nós temos a alegria de contar com a presença do Dr. Pedro Hartung, que já esteve conosco em outra oportunidade, e doutora Jane Valente, que nos ajudarão, ambos ajudarão a refletir sobre os primeiros passos para a efetivação do plano municipal. Dr. Pedro Hartung é advogado, diretor de políticas públicas e direitos das crianças do Instituto Alana. É doutor em Direito do Estado da USP, membro do Grupo de Trabalho da Unicef sobre Governança de Dados Pessoais de Crianças, docente e membro do painel técnico de curso de liderança executiva de Harvard. Foi conselheiro do CONANDA
Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente e professor coordenador da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, da Faculdade de Direito da USP. Integrou em 2017 a equipe do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos em Genebra. A doutora Jane Valente, assistente social, mestre e doutora em serviço social pela PUC São Paulo. Tem a formação em liderança executiva para a primeira infância de Harvard também. Foi coordenadora do PIC, Plano Municipal da Primeira Infância de Campinas. Pesquisadora, colaboradora do OIA-NEP na Unicamp. Muito obrigada pela presença de vocês. Passo a palavra para o Dr. Pedro Hartung. Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer poder estar aqui com vocês nessa noite, né? E agradecer inicialmente a flexibilidade do horário, a possibilidade que a gente possa, na noite adentro, discutir esse tema tão importante que é a primeira infância e parabenizar não só a aprovação de um projeto de lei que dá origem, né, a esse encaminhamento, que só a aprovação eu sei como é já desafiador, mas também esse esforço que vocês estão fazendo, especialmente em nome aqui da doutora Michele, parabenizar todo o grupo aqui por esse esforço de diálogo, de conversa, para estruturar um plano municipal que tenha não só adesão com a realidade, mas seja efetivo, porque a gente precisa buscar efetividade para que as crianças sejam protegidas. Eu não vou me alongar tanto, porque eu quero ouvir a Jane. A Jane Valente é uma querida, não só companheira e colega de busca, né, da efetivação dos direitos da criança no Brasil, mas é uma grande especialista no cuidado com as crianças, então, e também gestora de políticas públicas, então ouvi-la sempre é muito uma honra, um prazer, aprendo muito, e vou ser bem breve para que a gente dê tempo para a Jane poder trazer para a materialidade do cotidiano da política pública e da estruturação das políticas, esse cuidado que a gente tanto quer com as crianças, especialmente na primeira infância. É fundamental que a gente possa entender, e eu gostei de ver aqui diferentes agentes, né, dessa rede, ou agentes públicos dessa rede, para que realmente esse plano seja de todo mundo. Não é só um plano, e eu gostei do que o Gustavo falou, da assistência social. É fundamental que a assistência social seja prioritária, porque é fundamental que isso ocorra, realmente apoio aos mais vulneráveis, né, e a lei já diz isso, as crianças em situação de risco e vulnerabilidade têm que vir primeiro, mas é importante que todo mundo faça a sua parte. Então, eu gosto de ver aqui, esqueci o nome do senhor, não sei se o que falou da polícia, desculpa, eu esqueci o nome do senhor, mas é bom ver diferentes atores... Sargento Moacir, desculpa. Sargento Moacir, desculpa. Sargento Moacir, diferentes expressões da vida cotidiana na cidade. E todo mundo tem que fazer a sua parte, e a gente tem que planejar com todo mundo. Eu lembro quando a gente participou de algumas experiências de plano municipal pelo país, eu vi prefeituras chamando, inclusive, os agentes funerários para pensar juntos sobre a primeira infância. Mas o que tem a ver morte com primeira infância? Parece meio contrassenso, mas é o espaço, inclusive, mais arborizado das cidades. São espaços de convívio de muitas famílias que devem também pensar a lógica da primeira infância para prever uma articulação intersetorial. E aqui já começo com uma grande mensagem. Não há política que cuide de uma criança. Parece um contrassenso isso, mas quem cuida de crianças são pessoas. O que a gente pode fazer como gestor público é elaborar uma política que apoie as pessoas a cuidarem das crianças. Então, essa como primeira grande mensagem estruturante de um plano municipal, é lembrar que um plano municipal não é só para o funcionamento de agentes públicos. É sim complexo o orçamento, tem que pensar em orçamento, tem que pensar em um monte de coisa complexa de gestão de política pública, mas o foco aqui, gente, eu quero que vocês não esqueçam essa imagem ao pensar sobre isso, são pessoas e crianças. Quem cuida de crianças são pessoas, são famílias e cuidadores no seu cotidiano. E para que essas pessoas exerçam um bom cuidado, nós temos que organizar as políticas públicas e o apoio comunitário necessário para que essas pessoas exerçam um bom trabalho. Mas queria, então, aproveitar aqui e apresentar para vocês um PPT para facilitar a conversa. Vou ser breve, prometo. Vê se vocês estão vendo aqui. Conseguem ver? Vê se Sim. Opa, acho que ficou aqui... Sim. Dá para ver, mas ainda não está no modo de apresentação. Vê se agora tá.
Entrou? Ainda não. Ué. Pedro, eu acho que você tem que selecionar a guia que está a apresentação, igual teve aquele problema com a Bruna naquela Mas eu palestra selecionei dela. aqui. Eu selecionei a guia da apresentação, mas vamos ver aqui se funciona. Ó, estou selecionando a guia, é que é uma guia, eu abri o PPT aqui do PowerPoint, ver se funciona. Senão a gente vai aqui sem o PPT sem problemas. E agora, apareceu? Ainda não. Então vamos seguir assim, ó. Vocês conseguem ver bem? Sim, dá para ver, tranquilo. Então, maravilha. Então a gente vai seguir assim. Bom, para começar essa conversa, gente, dos breves minutos que eu tenho, vamos lembrar da onde a gente vem, que a gente sobe já em ombros de gigantes. Um deles, Ulisses Guimarães, que aprovou a Constituição de 88, líder da Constituinte, e nessa Constituição veio o mais importante artigo, para mim, toda a Constituição. E não é porque eu trabalho na área dos direitos de crianças e adolescentes, não. Em nenhum outro lugar da Constituição existe uma junção de termos tão forte, absoluta prioridade. E aqui quem gosta de direito constitucional sabe que as palavras de uma Constituição têm peso, ou deveriam ter. E esse artigo traz para o grupo social de crianças e adolescentes uma absoluta prioridade dos seus direitos fundamentais, como o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E quem deve fazer isso? Sem dúvida, as famílias, que estão ali no primeiro grande círculo, né, de proteção e de cuidado, mas também a sociedade, incluindo agentes privados, e aqui é importante a gente envolver num plano municipal as empresas da cidade, Nova Odessa, sei que tem empresas ali, comércio, e devem ser envolvidos, discutidos, como eles, como agentes da sociedade, podem se envolver no tema da primeira infância. Não só outros grupos também como ou hospitais, ou clínicas, enfim, todo grupos da sociedade, da comunidade, o ECA no artigo 4º, quando repete o caput, coloca a comunidade, e o próprio Estado, e seus representantes. Todos nós temos uma responsabilidade compartilhada, é um dever, não é se eu quero fazer ou não, é um dever constitucional colocar a criança em primeiro lugar em todas as nossas decisões e preocupações. Em 88, portanto, foi promulgada a Constituição com o artigo 227, que traz esse peso. Para mim, é um dos pesos mais importantes. O legislador constitucional e, portanto, nós, como sociedade, garantimos à criança um cuidado especial com absoluta prioridade. Isso é muito sério e deve ser revertido nas políticas públicas, inclusive no orçamento, como bem já falou o Gustavo. Em 89, a Convenção sobre os Direitos da Criança aprofunda a discussão da criança e dos seus direitos no mundo inteiro. Hoje é o tratado internacional com mais assinaturas no mundo. Em 90, o ECA, depois de uma ampla mobilização social, vem para detalhar os conceitos do artigo 227. E no ECA nós temos a base, né, também, né, se o artigo 227 é a pedra angular, o ECA detalha essa pedra angular também calçando, né, as bases sobre as quais as políticas públicas devem ser desenvolvidas. Como, por exemplo, os direitos fundamentais no primeiro capítulo, depois a política de atendimento e medidas de proteção e, por fim, crimes e infrações administrativas. Mas o grande resumo desse quadro normativo, dessas leis no Brasil, é que a criança tem que vir em primeiro lugar, gente. E isso não é se eu quiser fazer, eu faço. É um dever nosso. E, no fundo, o que eu gosto sempre de lembrar, mais do que um dever, é inteligente fazer isso. Colocar a criança em primeiro lugar nas preocupações do Estado, de orçamento público, de políticas públicas, traz um benefício para todos nós como sociedade. Cuidar de criança não é coisa simples, não é coisa menor. A gente costuma achar que coisa de criança é coisa menor. Então, inclusive, a gente teima em chamar criança de menor. Já viram isso ainda? Aqui uma dica, hein, gente? Vamos já tirar do nosso vocabulário a palavra menor, porque criança a gente chama de criança e adolescente a gente chama de adolescente. Menor é uma palavra do passado, do Código de Menores, então uma dica aqui para todos nós, a gente abolir do nosso vocabulário. E abolir também esse jeito muito estranho quando a gente se refere à criança. Já viram isso? Né? Para mim é um exemplo que mostra a nossa cultura popular.
de como a gente olha para a criança como sociedade, e a gente olha para a criança de uma forma muito adultocêntrica ainda. Quando você quer, por exemplo, falar mal de um adulto, ou falar mal para o adulto, o que você fala para ele normalmente? Larga de ser criança, para de brincar comigo. Tudo que é da criança na nossa fala virou algo ruim. Ou, por exemplo, quando a gente coloca a criança, não reconhece a criança e o saber da criança no nosso cotidiano. Quem aqui já não falou cala a boca, moleque, você não sabe o que você está falando? Né? Para as crianças nas nossas famílias ou nos espaços de convivência. Ou para um adolescente. É fundamental que a gente possa olhar, portanto, a criança como um indivíduo relacional. Para além de um indivíduo de sujeito de direitos, é um sujeito de relação que deve ser respeitado na sua condição como criança e adolescente sempre, independente se ele é menor em estatura ou ainda não tem as condições como o adulto tem de entender a realidade das coisas. Mas isso não tira deles a dignidade e o respeito que nós devemos, inclusive a um bebê. Um bebê não é um objeto da família e não é um objeto de cuidado. Um bebê é um sujeito relacional a quem nós devemos estabelecer uma relação dialógica de cuidado. E para fazer isso por meio das políticas públicas, o ECA foi muito forte e definitivo. Ele, primeiro, concedeu primazia de receber proteção e cuidado em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Veja como o ECA, em 90, foi avançado. Ele falou, gestor público, na hora de elaborar política, pense na criança em primeiro lugar. E aqui o item D, que o Gustavo já comentou, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e juventude. Portanto, é lei que o orçamento tem que ser dedicado à primeira infância e às crianças. É lei. Não tem discussão, gente. É obrigação legal. O que a gente tem que fazer é achar formas de cumprir isso de forma eficiente, efetiva. Isso é importante porque é inteligente. Cuidar da criança e colocar a criança em primeiro lugar vai ser benéfico a todos nós. Por exemplo, uma calçada pensada para uma criança poder caminhar e ir até a escola de forma segura, faixa de pedestre, então é importante ter a CET, não sei qual que é o nome em Nova Odessa, da Polícia de Trânsito ou da Secretaria de Trânsito, tem que pensar como é que as crianças na primeira infância, com 6 anos, vão andar com seus pais e amigos na rua, para atravessar a rua, para chegar ali no parque que vocês estão construindo em Nova Odessa. Uma calçada e uma rua segura para a criança, ou para uma mãe e um pai empurrando um carrinho de um bebê na primeira infância, não vai ser uma rua melhor para todos nós? Não vai ser uma calçada melhor para todos nós? Lembre-se disso na hora de pensar o plano municipal. Falar de criança não é falar somente de coisas consideradas de criança. É aí que muita gente se engana. A gente está aqui falando só de parquinho, gente. De coisas coloridas na cidade. Falar de criança na primeira infância é falar de uma cidade inteira funcionando, olhando para os seus mais vulneráveis. E tem maior vulnerabilidade da relação entre adulto e criança? Essa relação que o adulto estabeleceu com a criança, essa vulnerabilidade da criança na cidade, é muito maior do que qualquer outro indivíduo. Porque ainda na experiência da infância tem outras interseccionalidades de vulnerabilidade, como questões raciais, questões de vivência que muitas meninas passam, de violências que muitas meninas sofrem no seu cotidiano. Então, olhar para isso com a criança no centro é uma estratégia econômica e social mais inteligente. Então, pensar o plano municipal da primeira infância, na verdade, é pensar o plano e gestão da cidade inteira. Não, gente, o que eu quero que vocês saiam daqui com o entendimento que não é mais um plano que a gente vai fazer na cidade porque a lei mandou. Um plano municipal é uma revolução, tem que ser uma revolução na cidade inteira. E a boa revolução tem que ser uma mudança estrutural que coloca a criança no centro da gestão pública. Tem que virar a pauta número 1 de vocês.
E não sou eu que estou falando isso de uma maneira demagógica, parece, né? Parece que eu estou aqui defendendo demagogicamente isso. Não, a lei que diz. Foi a nossa Constituição no artigo 227. Está aqui no ECA, no artigo 4º. Não foi o Gustavo que pediu o orçamento para a criança. Foi a lei, no artigo 4º, a linha D. E por quê, né? E além disso, a lei definiu que tem prioridades dentro da prioridade absoluta. Quais são elas? Crianças com deficiência, crianças em situação de risco e vulnerabilidade, com uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou crianças marginalizadas em situação de rua, ou crianças que estão em situação de violência, e também crianças na primeira infância, de 0 a 6 anos de idade. Por quê? E aqui, bem brevemente, porque na primeira infância, gente, não sei se vocês já conversaram sobre isso, mas acho que já, né, doutora? Já tivemos aqui conversa sobre desenvolvimento infantil, mas só recapitulando para vocês guardarem isso na cabeça, é durante a infância que nós temos uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano. O nosso cérebro, durante a primeira infância, está em ampla expansão dos neurônios. Então, é nesse momento que a gente tem que olhar para a criança como uma janela de oportunidade para garantir que ela tenha experiências positivas que vão impactar a vida inteira dela. E não é porque a criança no futuro vai ser alguém, ela já é alguém. Eu não gosto desse discurso de que criança é o futuro. Por que tem muita gente que fala assim, né? Por que cuidar da criança? Porque a criança é o futuro. Eu acho essa resposta incompleta. Porque só haverá futuro se a criança for cuidada agora no presente. É hoje que o bebê tem que ser cuidado. É agora, é urgente. Não dá tempo da gente esperar um ciclo de eleições ou não dá tempo, gente. Por isso que um plano municipal é fundamental para virar política de Estado e não de governo somente. E ter essa visão de longo prazo é fundamental, mas também tem uma visão de urgência. O que a gente está fazendo aqui hoje, nessa noite, 8h30 da noite, as pessoas, né, têm famílias, têm outras atividades, mas por que a gente está aqui? Porque essa pauta é urgente. Não dá tempo mais para a gente perder com discussões, polarizações, discussões que vão além, ou que vão, na verdade, atrapalham um consenso que é legal. Colocar a criança em primeiro lugar. Não tem que ser de partido, não tem que ser de nenhum movimento político institucional, tem que ser um consenso, porque já está na lei. Fora que é um consenso de inteligente para o desenvolvimento socioeconômico de uma cidade, de uma comunidade, do nosso próprio país. Crianças estão numa fase peculiar do desenvolvimento. E quem diz isso? Não é só a neurociência, mas Piaget, Freud, Skinner, Bandura, Vygotsky, Bronfenbrenner, que eu gosto muito, dizem e repercutem a ideia de que criança não é um mini-adulto. E por isso que ela tem que ser protegida de forma prioritária. Por exemplo, esse gráfico para mim é muito revelador. Ele aponta, se vocês fossem chutar, né, quando uma criança está com o cérebro mais aberto para receber estímulos ou experiências visuais e auditivas, que a gente chama de neuroplasticidade do córtex visual auditivo. Qual idade vocês chutariam? Muita gente fala 5 anos, 7 anos, mas sabe qual é? 3 meses de idade. Um bebê que a gente acha que só tem que dar de comer, de mamar, né? De trocar fralda, colocar para dormir e dar banho, é nesse momento que a gente precisa considerar no bebê um sujeito relacional, conversar com ele. Trazer o bebê para experiências na natureza, tomar sol, né? Mudar a iluminação com diferentes estímulos visuais. E a natureza é o parquinho mais importante. Então, ó, fica uma dica aqui, viu, para o parque da cidade. Vamos pensar em espaços naturalizados, nada de brinquedo de plástico, não, aqueles brinquedão de plástico. Pode ter, né, porque eu sei que faz sucesso. Mas vamos pensar na natureza como o principal parquinho para a criança. Tem várias pesquisas, se vocês quiserem saber mais sobre isso, nosso programa do Alan chamado criançaenatureza.org.br fala dos benefícios da natureza, do convívio e do acesso direto da natureza para a criança, inclusive na primeira infância, para o seu desenvolvimento. Não é à toa que está crescendo no Brasil, a gente tem feito com a Bernard Van Leer, fez inclusive com a Prefeitura de Jundiaí, o conceito de parques naturalizados. Que a gente possa pensar no convívio direto da criança na cidade com a natureza, espaços verdes, isso faz bem.
O problema é que muitas vezes esses estímulos não são positivos, né? As vivências que as nossas crianças nas nossas cidades muitas vezes vivem não são positivas, são negativas, são de violência, são de muitas vezes de vítima ou observadoras de violência, são de privações várias, de fome, cada vez mais aumentando no nosso país, né? O Brasil voltou para o mapa da fome, então é muito importante a gente olhar para a questão da segurança alimentar da criança e da família, para garantir que elas possam se desenvolver. Então, um capítulo importantíssimo do Plano Municipal é segurança alimentar. Né? Além de um capítulo fundamental de cidade, planejamento urbano, um capítulo de segurança alimentar. Como é que a rede da cidade vai garantir que as crianças tenham o que comer e suas famílias também, né? Nesse momento tão desafiador. E isso tem impacto direto no seu desenvolvimento. Para além da questão biológica, natural, de não ter nutrientes para se desenvolver, tem a dimensão relacional, que a gente chama, que é muitas vezes quando a criança está numa relação ou numa experiência negativa, isso, ou de perigo, né? E esse sistema estressor nosso que foi feito para a gente se desenvolver e fugir de perigo, se ele é ativado constantemente, vira o estresse tóxico, que impacta diretamente a conformação neuronal, o que traz grandes desafios para o desenvolvimento daquele indivíduo. Contudo, e aqui uma outra, para vocês entenderem a complexidade do que a gente está falando aqui, né? Como é difícil pensar na criança de uma forma profunda, de uma forma efetiva. As crianças são, sim, sujeitos universais no sentido do seu desenvolvimento. Crianças de diferentes culturas têm um desenvolvimento muito parecido como espécie humana. Mas cada criança é única. E cada intervenção de política pública vai repercutir naquele indivíduo de forma diferente. Os cientistas falam até em crianças orquídea e crianças margarida. Já cuidou de orquídea? Uma água mal colocada pode arruinar tudo esse cuidado. Margarida, uma vez por semana botando água, tudo bem. E as crianças são assim, cada uma reage de uma forma diferente. Porque temos genética diferente, porque os comportamentos são diferentes, porque o ambiente que elas entendem de forma diferente o mesmo ambiente. Então, crianças diferentes reagem de forma diferente mesmo ao mesmo ambiente. Mas é fundamental que, apesar dos desafios que nós temos com as crianças, quanto antes eu fizer a intervenção, melhor. Por isso que a primeira infância tem que ser a agenda número 1. Por isso que esse plano municipal tem que ser a agenda número 1. Porque quanto antes eu fizer uma intervenção positiva, melhor. Mas não esqueçam, nunca é tarde demais. E não abandonem, portanto, as outras crianças e adolescentes. Porque todos eles receberam prioridade absoluta. O que a gente está falando aqui é colocar uma lente ainda maior na primeira infância, mas todas as crianças e todos os adolescentes deveriam ser considerados como prioridade absoluta pela nossa gestão pública. Por isso que eu contei para vocês a base da primeira infância, né? E a base, na verdade, que garante que haja uma raiz, um enraizamento desse plano municipal. E por fim, gente, já me encaminhando aqui para o final, para a gente falar no final sobre a primeira infância da lei, né, do Marco Legal da Primeira Infância, é fundamental que a gente entenda de uma vez por todas, e o Marco Legal da Primeira Infância fez isso. Para cuidar das crianças, eu preciso cuidar de quem cuida delas. E do ambiente onde elas estão. Não dá, e aqui retomo, quem cuida de crianças não é o Estado, não é nenhuma política pública. Quem cuida de crianças são pessoas. E hoje no Brasil, quem que cuida de crianças? Mulheres mães e outras cuidadoras. Num país machista como o nosso, a gente colocou como um único papel, né, ou como um papel primordial de mulheres, cuidado de criança. Não deveria ser assim, porque todos nós deveríamos cuidar, todos os homens, dividir o trabalho desse cuidado, porque é o trabalho mais importante que existe. Cuidar da espécie humana é o trabalho mais importante que existe. E todos nós temos um papel nele. Mas hoje em dia, quem cuida são mulheres. Então, cuidar dessas mulheres mães, olhar para essas mulheres mães, é fundamental. Eu já atuei muito com população em situação de rua em São Paulo, né? A Clínica de Direitos Humanos tinha a pauta da população em situação de rua. E muitas cidades não têm albergue familiar. E sabe o que fazem normalmente? Separam
as crianças da mãe e do pai, com essa lógica de cuidado somente da criança. Nós precisamos cuidar da família. Nós precisamos cuidar dessas mulheres. Garantir que elas possam exercer um bom cuidado dos seus filhos. E aqui a especialista nisso é a Jane Valente. Ela pode aprofundar essa discussão de como cuidar, né, fazer esse amparo e garantir um ambiente familiar de cuidado para as crianças, né? Por que isso? Porque nós somos uma espécie animal, o ser humano, que foi construída e constituída por relações de cuidado e afeto. Sendo o afeto uma das formas de cuidado, né? Ou melhor, o meio pelo qual esse cuidado pode ser exercido. E não é à toa isso. Nosso cérebro funciona por meio de relações... funciona melhor por meio de relações afetuosas. Vocês sabiam disso? Que quanto mais afeto numa relação, mais aprendizagem. Quanto mais afeto numa relação, mais a experiência é positiva e o cérebro registra de uma forma ainda mais profunda. Então, para uma criança se desenvolver bem, para aprender bem, ela precisa estar num ambiente afetuoso. E afeto, o que é afeto? É responsividade, olho no olho, bate-bola, com pergunta e resposta, conversa. Não é à toa que a gente gosta de pessoas que nos reconheçam como indivíduos, não é verdade? A gente está numa relação de amizade, enfim, de amor, o que for. A gente não dá valor quando uma pessoa escuta a gente, quando uma pessoa olha no olho da gente, conversa, pergunta, responde, interage e se engaja conosco. Não é assim que a gente gosta? Por quê? Porque na nossa espécie humana a gente se desenvolveu e evoluiu de forma relacional, de cuidado. Um dia eu conto para vocês a parte evolucional, de evolução mesmo, né? Da questão do estreitamento, enfim, a gente virou bípede, teve que sair antes da barriga, enfim, tem toda uma discussão biológica maravilhosa, que não vai dar tempo para fazer hoje, mas o importante é vocês saberem isso. Nós somos seres relacionais desde a primeira infância. E um bebê precisa ser reconhecido como sujeito relacional. Porque é nesse cuidado, nessa relação, por meio de afeto, que vai ser mais positiva. E é por isso, gente, o que eu queria chamar a atenção para vocês hoje é que esse plano da primeira infância seja um plano de cuidado nas diferentes políticas. Política orçamentária, tem então orçamento para políticas de cuidado. No trânsito, cuidado. Nas escolas, cuidado. Nos parques, cuidado. Para que as crianças possam ser cuidadas por todos nós em qualquer esfera da vida aí de Nova Odessa. Esse é o objetivo. Que seja um plano bem abrangente, o que é muito desafiador, chamar todo mundo para conversar, para que, enfim, aqui a polícia representada pelo sargento, que possa olhar como é que a polícia pode olhar para a primeira infância e cuidar dos seus pais e olhar para essas famílias, né? Como seres que vão cuidar dessas crianças. Como é que a gente pode olhar para isso? E, vou deixar dicas para vocês aqui, para a gente pensar a primeira infância no município. Primeiro, entrem no site da Rede Nacional da Primeira Infância, tem muito conteúdo, inclusive o Plano Nacional da Primeira Infância, e muitos guias para como desenvolver o plano municipal. Está na RNPI, aqui Vital de Donê, um grande líder da RNPI, quem ajudou a aprovar o Marco Legal da Primeira Infância. O Marco Legal da Primeira Infância, para vocês entenderem, ele traz essa visão de cuidar dos espaços onde as crianças estão, então as ruas, as escolas, garantir que tem área verde nas escolas, nas creches. A criança precisa de espaço de ar livre, de lugar verde, de espaço para circular. Não dá para ficar trancada entre muros. Por isso é tão importante pensar em segurança pública. Para que as crianças possam circular na cidade. Para que as crianças possam retomar as ruas. Quanto mais criança na rua, brincando, andando de forma livre, mais segura é uma cidade. Vocês sabiam disso? Que um índice muito importante de desenvolvimento que a gente tem no mundo é ver se tem criança na cidade. Se você não vê criança circulando na cidade, essa cidade está muito doente. É que as pesquisas mostram.
no Índice de Desenvolvimento Humano, né, das grandes cidades do mundo, são cidades amigas da criança, que respeitam e estimulam que ela circule na cidade. E o Marco da Primeira Infância trouxe muitas dicas para vocês seguirem, e essas dicas foram muitas vezes olhadas, né, já por planos municipais, inclusive um que é importante, que trouxe uma participação infantil maravilhosa, foi a Jane pode contar, de Campinas, nós temos o de São Paulo. É importante ouvir essas crianças. Na primeira infância, sim, há formas de você olhar para a criança durante a primeira infância e entender quais são as percepções dela com relação à cidade. A Bernard Van Leer faz muito isso para desenhar junto com crianças espaços urbanos. Além disso, olhar para diferentes áreas prioritárias, alimentação e nutrição, assistência social, convivência familiar e comunitária, cultura, brincar e lazer, educação infantil, espaços de meio ambiente, questão de estímulos consumistas, que muitas vezes as cidades acabam naturalizando, prevenção de acidentes, saúde, e também o próprio plano diretor, gente. Eu não sei quando que é a revisão do plano diretor de Nova Odessa, mas aproveitem. Coloquem um capítulo sobre cidades no plano municipal da primeira infância, para que no próximo plano diretor tenha um capítulo específico sobre criança e primeira infância. Por fim, gente, eu queria deixar como sugestão o site Primeira Infância Primeiro, desenvolvido por várias organizações, mas especialmente a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. A atenção dos municípios com a primeira infância da RAPS, que a gente ajudou a construir no Alana, que tem dicas muito boas de políticas públicas importantes para a primeira infância. E, por fim, as novas recomendações aos candidatos da plataforma de primeira infância, que permite que a gente possa olhar nas próximas eleições, de maneira específica para a infância. O mais importante aqui, gente, é a gente lembrar, falar sobre criança é falar de relações profundas e complexas, inclusive econômicas, de organização das ruas, de organização da segurança pública, de organização de toda a vida em comunidade. Eu desejo muita sorte a Nova Odessa para que vocês façam um excelente plano municipal. E só da gente estar aqui junto nesse horário, tenho certeza que vai sair um plano excelente, mas que vocês entendam, primeira infância e o artigo 227 é um projeto de país, de sociedade e de cidade. E é um dever nosso implementar isso. Então, vocês estão aí com essa tarefa muito importante, talvez a mais importante que vocês possam ter, que é elaborar um plano para cuidar dessa população, que é a população infantil na primeira infância. E é isso que vai garantir que vocês tenham, todos nós, mas especialmente vocês em Nova Odessa, tenham uma vida melhor, em todas as variáveis. Cuidar da criança, no fim, é cuidar de todos nós, como humanidade, e de vocês como Nova Odessa. Então, boa sorte, contem conosco e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, doutora Michele, novamente pelo convite. Eu que agradeço, Pedro, pelas belas palavras, por essa palestra maravilhosa, né? Sempre cheia de diretrizes, né? A gente tem essa missão enorme, mas às vezes não sabe nem por onde começar, né? Então, é tão bom poder lembrar de alguns conceitos e aprender mais para nós vermos se conseguimos, né, realmente fazer um trabalho grandioso assim. Eu espero que sim. Eu acho que existe disposição. Eu anotei aqui algumas questões, mas vou deixar para depois da fala da Jane, para a gente abrir para os debates. Você falou de plano diretor, acho que o Dr. Nelson Colato vai poder falar sobre o plano diretor, porque a prefeitura teve essa intenção mesmo, e eu acho que ele explica melhor depois, mas tem várias questõezinhas aqui, eu vou deixar a Jane falar para a gente somar as questões importantes. Muito obrigada, Pedro, pela sua presença. Jane, a palavra é sua. Seu áudio está desligado. Agora ligou, vamos ver. Só está baixinho. Alô? Oi. Melhorou? Sim. Então eu precisei tirar o meu fone. Doutora Michele, muito obrigada
pelo convite. Em seu nome, agradeço e cumprimento todas as autoridades presentes. Dizendo, meu querido amigo Pedro, que cada vez que eu te ouço tá melhor, como é bom te ouvir, e essa naturalidade é a naturalidade de quem de verdade faz e de quem de verdade vive, né? Pedro e eu temos tido a oportunidade de falar juntos, mas também tenho a alegria de saber que é amigo da minha filha, de turma, né, Pedro? E temos aí outras vivências muito boas, é campineiro também, e é uma alegria, viu, Pedro, estar no mesmo espaço que você mais uma vez. A doutora Michele me convidou para falar um pouco do período em que eu coordenei a elaboração do plano da primeira infância, doutora Michele, mas eu gostaria muito de fazer referência ao doutor Gustavo, né, a observação que ele fez, o quanto é importante essa questão do trabalho, né, das maternidades, das crianças que chegam ao mundo. Dizer, doutor Gustavo, que desde 2012, creio eu, que Campinas tem um trabalho muito rico e intersetorial de maternidades, e ele apareceu muito o tempo todo nessa política pública, mas o quanto Campinas avançou quando fez 2 abrigos de mães com bebês, mães com crianças, mulheres grávidas com usuárias de substância com seus filhos, uma casa-lar de adolescentes com bebês, e o quanto que mudou a separação da mãe e bebê, e o quanto hoje esse protocolo da maternidade, quando ela nasce em situação de vulnerabilidade e consegue voltar para o seu território, ela já é acompanhada desde este momento. Então, eu acho assim, o quanto que nós precisamos realmente avançar, né, nesse sentido. Mas hoje nós podemos falar também disso em outros momentos, né, dessa aplicação da política pública na prevenção, mas dizer também que eu tive a oportunidade de ser gestora da política de assistência no município de Campinas durante 5 anos, e quando saí pedi ao prefeito, faltava 1 ano para me aposentar, que eu gostaria de fazer o plano pela primeira infância. Minha vida toda eu trabalhei na alta complexidade de crianças e adolescentes, e trabalho até hoje, e o quanto é difícil, né, nós chegarmos numa política pública cara, com uma questão que chega no limite, né, do que é ver uma criança sair da sua casa, e eu quis terminar os meus dias de servidora pública no município, deixando um plano para a primeira infância, porque é dali que nós precisamos trabalhar intensamente, né, para que as crianças possam viver uma política de fato no artigo 227, como o Pedro bem colocou. Eu vou tentar passar, vamos ver se eu consigo, senão eu peço ajuda, vamos ver se ele entra. Entrou, né? Então vamos lá, eu trago então a experiência da construção do Plano Municipal pela Primeira Infância de Campinas. Eu pedi para a doutora Michele que eu iria me restringir ao período em que eu fiquei como coordenadora, então de 2017 até 2020. Trago aqui um poema do Mário Quintana, quando ele diz, né, recordo ainda e nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa que me deixavam sempre de lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio um vento de desesperança soprando cinzas pela noite morta, e eu pendurei na galearia torta todos os meus brinquedos de criança. Estrada fora após seguir, mas, ai, embora a idade, e sendo eu aparente, não vos iludais o velho que aqui vai. Eu quero os meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. Então, esta criança que está em nós, independente, né, da idade que nós estamos, representa e cada dia mais a certeza de que aquilo que o Pedro fala sempre, né, Pedro? O quanto antes melhor, mas nunca é tarde demais, que sejamos nós, né, seres humanos capazes de cuidar sempre de outros seres humanos. Dentro disso, eu quero trazer... Nossa, ele deu uma paradinha aqui. Não está querendo ir para frente. Ah, foi. Eu trago aqui algumas, então, informações do que foi, né, o nosso plano da primeira infância.
Essa construção, então, atende às disposições do Marco Legal da Primeira Infância, de março de 2016, e em Campinas, nós fizemos, a partir do NEP, da Unicamp, o diagnóstico. Então, naquele momento, Campinas tinha 84.787 crianças, né? Numa projeção onde essas crianças com menos de 6 anos estavam, naquele momento, representada em 7,4% da população total. Em termos absolutos, nós tínhamos quase 57 mil menores de 3 anos e 27.800 entre 4 e 5 anos. Então, nós entendemos que uma cidade de 1.200.000 habitantes pode sim cuidar deste número, e são para todas as crianças, mas principalmente aquelas em maior vulnerabilidade. Então, muito mais, né, do que os aspectos legais, a construção do plano da Primeira Infância Campineira está associada à evolução das percepções sobre a importância desses cuidados com a primeira infância. Era isso que nós queríamos atingir com essas discussões. Para isso, foi montado um comitê intersetorial, formado por secretarias, né, e autarquias municipais, desde o gabinete do prefeito. Todas as secretarias puderam participar. Eu me lembro quando o Pedro falou, né, da questão de quem cuida, assim, da morte, né, no CETEC esteve conosco. Nós sempre dissemos que aquele ambiente, num momento tão duro para a criança, também recebe crianças, recebe mãe amamentando. Então, é um espaço que nós precisamos pensar também. E conselhos tutelares, fundações, famílias, né, e representantes também de crianças que participaram. Nós tivemos uma coordenação. Eu estava dentro da Secretaria de Direitos Humanos, e tivemos também articuladores técnicos, né, da política de assistência, segurança alimentar, saúde e educação. Então, era esse grupo articulador que pensava todas as ações, multiplicava, voltava, e nós tivemos, então, a assinatura do decreto intersetorial para a elaboração do plano, o prefeito Jonas Donizete, na ocasião. Tivemos aqui participação de crianças, pode ver como o ambiente está alegre, né? As crianças trazem alegria para todos os ambientes, e foi muito, muito agradável. E dentro desse processo, nós apresentamos ao Conselho a proposta, estava mudando de gestão, apresentamos novamente, e tivemos a aprovação e apoio para os encontros para a elaboração do plano, com representantes também do Conselho nesse comitê. Realizamos 5 encontros. Campinas tem 5 regiões, então nós fizemos 5 encontros, então, em todas as regiões, de forma intersetorial, com a participação de 750 pessoas, mas essas pessoas representavam um grupo muito maior, porque elas, como metodologia, nós primeiro fizemos, vou mostrar isso, né, uma chamada. Essas pessoas, para dentro dos seus trabalhos, levavam as propostas, traziam as propostas. Então, eles vinham como representantes, porque a escola não podia parar, o centro de saúde, os serviços. Então, nós fizemos de uma forma que esses representantes levavam e traziam para esses encontros intersetoriais. Ao todo, recebemos 1.300 propostas. Um pouquinho das fotos, né, das nossas preparações nas regiões. Fomos em todas as regiões com representantes de todas as políticas públicas e pensamos com eles como eles achavam que precisava ser o seminário, de forma que chegasse de verdade, né, mais próximo da realidade. Porque eu acredito que em todos os municípios nós temos ali uma região administrativa, mas às vezes na hora de operar a política, eles se rearranjam lá no território. Então, esse rearranjo foi o que prevaleceu dentro do nosso trabalho, para que, de fato, todos ali estivessem. Aqui temos imagens, então, de todas as regiões. Pode ver que nós tivemos os mascotes, que a gente chamava mascote do pique, né, que eram os palhacinhos, que apareciam sempre, desde lá do prefeito até o final. Esses palhacinhos trouxeram muita vida, mesmo quando os encontros eram só com os adultos.
a região, né, da Sudoeste, a região Sul, que estavam ali dentro da universidade, né, da Unip, aqui foi dentro de uma instituição, de uma OSC, e aqui foi dentro do Grupo Anhanguera também, da universidade. Então, a gente procurou envolver todas as áreas, né, aqui o Colégio Liceu Salesiano, na região Norte, na região Leste, a instituição Padre Haroldo, aqui temos 2 secretárias, secretária de assistência na ocasião, né, a Eliane, a secretária Solange da Educação. Então, nós fomos sempre procurando trazer o máximo possível, né, dos representantes para esses espaços. Quando as propostas chegaram, nós fomos elencando mesmo em categorias, fomos separando as propostas, agrupando. Aqui temos representantes da Unicamp, da educação, da saúde. Trazíamos sempre um especialista, então essas colegas, por exemplo, representavam na educação as crianças com deficiência, a questão da igualdade racial, e nós sempre trazíamos para a discussão pessoas que podiam agregar aquele assunto que estava sendo tratado naquele momento. Aqui também está a Estela, do NEP, da Unicamp, apresentando para nós o diagnóstico, organizando o que achávamos mais importante, e sempre representado pelo comitê, para que todos pudessem opinar. E no final, ao final, as propostas foram reunidas de forma convergente e chegamos na definição de 12 eixos temáticos, e que foi tratado desta forma, né? A família, a comunidade da criança. Então, isso, como o Pedro falou, ele traz muito essa ideia do plano diretor, né? Então, tanto o né, a família e a comunidade, como a criança e o espaço, a cidade e o meio ambiente, o direito de brincar, ao brincar de todas as crianças, a gente percebe que são assuntos que estão muito integrados, e que eles trazem uma resposta do que as crianças desejam para a cidade, e os adultos também. Este momento era um aumento do adulto, mas vocês vão perceber como isso se reflete em outros lugares. Então, a criança na diversidade, na saúde, na educação infantil, na assistência, na questão da situação de violência, na prevenção de acidente, e a criança e o espaço, o direito de brincar, a questão das mídias, a exposição precoce, protegendo, então, a criança da pressão consumista e o aleitamento materno e alimentação saudável. Foram esses 12 itens, né, que nós fomos trabalhando, para depois o plano também foi para consulta pública, vieram novas propostas, e nós entregamos o plano no dia 11/12, depois de um ano, né, para o prefeito Jonas Donizete, e começamos, então, a trabalhar ano a ano, né, a avaliação que o plano, então, trazia já para dentro, né, das nossas ações. Aqui os planos já estavam impressos, quando estava aqui com o prefeito ainda estava ali no xerox, né, colorido, mas aí já conseguimos impressos, e as nossas reuniões permaneceram, e trabalhando sempre nesse sentido de avaliação de todo esse processo. Este é o Tiago Ferrari, hoje o coordenador, né, do plano em Campinas. Uma das questões que foram colocadas no plano foi a instituição de um observatório, e que foi aprovado na Unicamp. Hoje ele existe, é onde eu estou hoje, e ali nós estamos para a realização de pesquisas, atividades de extensão, e ele conta com pesquisadores e professores e pessoas convidadas também, e a participação de representantes do poder público. Nós realizamos uma avaliação, uma reflexão avaliativa, um pouco antes da eleição de prefeitos. Esta avaliação, ela traz, né, a palavra intersetorialidade como a questão mais forte dentro do plano. Ele foi pensado de forma intersetorial, e o próprio observatório também hoje ele é uma política, ele é um espaço de reflexão de políticas, mas a gente sempre fala, entrou da porta para dentro, ele é sempre intersetorial.
e participamos ativamente, acho que agora começa, né, o Pedro falou, a Agenda 227, né, Pedro, que eu acho super importante, já estamos começando a nos envolver como movimento de convivência familiar e comunitária, mas nesta ocasião nós estávamos fazendo a carta compromisso para os candidatos à Prefeitura de Campinas. Então, nós fizemos, a partir daquela avaliação, né, que eu disse aqui, criamos um documento, uma agenda aprovada pelo nosso comitê e fomos pessoalmente levar para todos os candidatos a prefeitos que assumiram o compromisso, e quem ganhou foi o prefeito Dário Saad, que está aqui em cima, e todos eles, então, firmaram o compromisso com o tema, né, e a política. Aqui são algumas reuniões virtuais do comitê, né, que nós trabalhamos aí à época da pandemia, realizamos alguns trabalhos muito interessantes, e eu acho que aqui tem um campo bastante fértil com a Fiesp e a Ciesp, a questão da indústria do futuro mesmo, que está baseado também numa infância bem cuidada, que serão os próximos trabalhadores, né, dessas indústrias, e o quanto eles estão se voltando para olhar para isso dentro da empresa. E também fizemos uma reunião com todas as empresas de administração indireta da prefeitura, para que essas empresas também pudessem, junto com a prefeitura, fazer a lição de casa para que a gente pudesse dialogar com as empresas de Campinas e região. Fizemos alguns seminários, né, para que, participando, né, em diversos espaços para falar disso, alguns webinars também, junto com a Fundação Bernard Van Leer, e também dentro desse projeto a mudança, né, de comportamento a partir então de uma boa comunicação na cidade. Eu sempre digo, né, que nem sempre podemos atender ao pedido de uma criança, mas o seu pedido orienta as nossas ações. Eu falo que a escuta da criança é imprescindível, porque faz com que a partir do que nós ouvimos possamos chegar mais próximos daquilo que seja possível realizar. E foi assim que nós fizemos o plano das crianças na mesma ocasião. Fizemos os planos para dentro das escolas, por ser um espaço onde as crianças tinham confiança, e foi trazido muita questão mesmo, o que você quer para Campinas, e as crianças foram dizendo. Algumas escolas foram para o bairro junto com os pais, e foram apontando no bairro o que elas achavam que devia mudar, e quando eu falo essa expressão, é porque uma delas, por exemplo, pediu para que fizesse uma praia em Campinas. E o prefeito usou muito essa fala durante muito, muito tempo, dizendo, né, que eles estavam pensando como é que eles iriam fazer uma praia em Campinas, nem que for uma praia artificial. Então, ela continua no radar para tentar fazer uma praia em Campinas. E outras questões, né? Piscina, parquinho, eram coisas muito simples, né? E pediram também que eles queriam dinossauros nas praças, né? E aí eu estou citando esse, entre outros tantos, porque nós conseguimos o início, né, com uma parceria com a FEAC, começar a colocar aí os dinossauros nas praças, né? Para que ela possa ir atendendo e a criança também percebendo o quanto o seu desejo também pode fazer parte disso. Como produto final, naquele momento, nós tivemos o plano, né, tanto da criança como dos adultos, o jingle para o rádio, o filme para TVs e eventos, a resolução aprovando o plano no Conselho da Criança e o decreto do prefeito já designando um grupo de trabalho para implementação. Agora, está virando lei mesmo, em Campinas também esse plano, e, entre outras coisas, alguns avanços já em algumas políticas públicas, né, para que a gente pudesse olhar para a cidade como um todo, como o Pedro bem colocou. Eu só termino com um poeta campineiro, né, o Guilherme de Almeida, que ele fala que a infância, né, ela é um gosto de amora, comida com sol, e a vida chama-se agora. Eu acho que isso vem ao encontro do que o Pedro trouxe, né, de dizer que nós precisamos mudar. A criança não é o futuro, a criança é o agora, a criança é o presente. E estávamos aqui conversando, né, doutora Michele, doutora Heloísa, né, quando a gente disse que não é uma agenda natural, deveria ser, né?
e ela precisa ser provocada, porque tudo aquilo que, quando eu percebo dentro de uma gestão pública, muitas vezes nós saímos correndo para coisas imediatas, aquelas que aparecem uma resposta imediata. E muitas vezes isso está muito ligada a alguns padrões de gestão que precisam mostrar coisas, né? E essas coisas são construções, são questões que dentro de um mandato eu consiga medir. Então, nós hoje precisamos eleger candidatos que entendam, né, que o imediato é o imediato e é o futuro ao mesmo tempo. Então, nós precisamos de governantes que entendam a importância de que a base da desigualdade social se forma, assim, já, né, na primeira infância, e quando nós queremos realmente tornar uma cidade, um país do futuro, é o presente que nós precisamos de verdade, né? É aqui, é agora, né? Que nós precisamos cuidar. Então, eu trago um pouco essa experiência, doutora Michele, e fico aqui aberta para perguntas no que eu puder contribuir. Obrigada pela sua palestra. Puxa, eu estou impressionada. Estou bem impressionada, assim, porque essa junção do que vocês falaram, né, completa muito daquilo que a gente precisava ouvir, né, e você materializou muito essa ideia do plano, né, porque a gente pensa no plano, mas sabe os passos, como eu já li guias e tudo, eu sei mais ou menos quais são os passos que tem que ser feito e tal, mas é diferente quando a gente vê, né? Vê os passos ali concretizados nessas imagens, nessas pessoas envolvidas, nas crianças e tudo. Então, dá para ver que é possível, que não é um sonho impossível, não. Dá para fazer e é questão realmente de se debruçar ali e buscar os caminhos, né? Então, eu agradeço muito a sua fala, a fala do Pedro, eu acho que ajudaram bastante. Eu acredito que os nossos convidados aí vão ter algumas questões aí para trazer. Algumas pessoas no chat perguntaram se poderia disponibilizar esse material, mas eu já aviso assim que a gente está gravando essa reunião, esse evento, né? Então, esse evento vai estar no YouTube, eu vou colocar o link aí no chat para vocês terem a gravação completa. Então, fica tranquilo de poder consultar. Aqui a Juliana, coordenadora do Projeto Afim, está comigo aí no Projeto Afim desde o início, entrou um pouquinho mais tarde, então seja bem-vinda, Juliana. Com relação ao parque, esse parque onde estão os dinossauros, queria saber onde é, porque meu filho vai amar, eu adoro dinossauros. Bom, enfim, eu queria abrir a palavra para os nossos convidados e vou tentar identificar alguma pergunta aqui no chat. Heloísa gostaria de falar? Começa por você. Tá bem, eu agradeço, já que foi me dada a oportunidade, porque eu estou aqui pensando. Mas pensei em duas coisas, né? De como a palavra da vez, ou o valor da vez é o cuidado, né? Que o Pedro falou, e não sei se é uma coincidência ou se é o óbvio, né? O projeto de Campinas chama Cuidar para Desenvolver, né? Então, é tudo em torno do cuidado, desse valor, e também tem muito a ver com o que o Gustavo colocou de início. Mas eu fiquei pensando de como a execução de uma política pública é tão desafiadora. Agora, ao final, a doutora Jane comentou, e na nossa prática, na lida com a vara da infância, a gente percebe muito. Então, a demanda aparece já judicializada, e aí, né, o executivo, a gestão municipal, o município, corre atrás da implantação de alguma coisa que represente uma política para atender aquela demanda, né? Então, eu preciso ter uma criança no abrigo com uma deficiência para eu ter um CAPS, sei lá, infantil, né? Nunca vem primeiro da política, nunca consigo parar, olhar um leque de equipamentos ou de polícia e falar, não, o meu caso se encaixa nessa situação, né? Eu vejo isso como o maior desafio em termos de gestão e em termos de execução de política pública. Então, você ter o plano antes de você ter a demanda é um mundo ideal, né?
é o que a gente espera quando a gente determina uma medida de proteção a uma criança, por exemplo, né? Então, esse para mim é o grande ponto de iniciativas e de provocações, né? De quantas ações têm que ser preparadas para então eu conseguir, né, direcionar determinada criança ou família ao devido apoio, né? O apoio previsto aí no artigo 4º, na Constituição e tudo mais, né? Era só o comentário que eu tinha do que me fez refletir as palavras deles. Obrigada, Heloísa. Doutor Nelson, não sei se está disponível aí para falar um pouquinho do plano diretor que foi comentado. Tô sim, doutora. Queria agradecer ao doutor Pedro e à doutora Jane pela enorme contribuição que trouxeram hoje, né, para o desenvolvimento do plano da primeira infância em Nova Odessa. Sobre o questionamento do doutor Pedro, né, que ele falou sobre o plano diretor, nós tivemos a sorte, doutor, da reformulação do nosso plano diretor está sendo feita em conjunto com o plano primeira infância. Inclusive, nós tivemos até uma reunião, pouco tempo atrás, acho que foi no final do ano, da doutora Michele, com a doutora Michele e com a doutora Juliana, para debater, né, buscar algumas ideias tal, para eu e a secretária Miriam, né, secretária de obras da cidade, que veio desenvolver um plano diretor, buscar algumas ideias, né, para a gente trabalhar os dois planos em conjunto na cidade. E eu tenho certeza, né, que esses dois planos caminhando lado a lado só vão trazer benefícios para as crianças de Nova Odessa. Bom, falar o quê? Depois do que eu ouvi aqui hoje, doutora Michele, eu só posso dizer que eu estou maravilhado. Eu quero, se possível, né, se me derem essa liberdade, ter o contato do doutor Pedro, contato da doutora Jane, porque eu tenho certeza que nós vamos precisar deles para o desenvolvimento do plano. Tá certo que Nova Odessa não é uma cidade tão grande quanto Campinas, eu acredito que deve tornar mais fácil a gente desenvolver o plano. Mas como eu quero que tudo saia perfeito, doutora, eu queria, se me derem essa liberdade, de poder ter o contato deles para a gente, sei lá, eu ter uma reunião, debater o assunto, e eles nos ajudarem, né? Ajudarem o pessoal da prefeitura, a nossa equipe, né? Da prefeitura, a desenvolver o plano diretor, para que ele nasça perfeito, para que não tenha erros, tá ok? Mais uma vez agradeço o convite, e só posso dizer que eu estou maravilhado com tudo isso. Obrigado mesmo. Obrigada, doutor Nelson. Eu anotei umas perguntinhas aqui, eu queria ver se vocês poderiam comentar quais as maiores dificuldades na implementação do plano. Então, vamos considerar assim, mesmo quando o município está disposto, existe uma vontade política forte ali, quais são os principais gargalos que que o gestor pode enfrentar? E também queria saber como as famílias podem participar na construção do plano. Eu vi pelas fotos, eu imagino que também existiram encontros com as famílias, mas eu queria saber, assim, como, de uma maneira mais palpável, né, que tipo de eventos poderiam acontecer para que as famílias tivessem mais conhecimento e pudessem participar da construção do plano. Aí fiquem à vontade, quem quiser responder primeiro. Posso falar, Pedro? Eu diria que Campinas, acho que a gente poderia até ter tido uma participação maior, né, das famílias, apesar de nós demos uma ampla visibilidade na consulta pública e até tivemos surpresa, um grupo de homens mandaram, foi enviado proposta, sabe, como pais que se preocupam com as crianças, achei bem bacana o pessoal de Barão, foi uma coisa bem, bem bacana. Agora, as famílias participaram com as crianças mais a partir das escolas e algumas escolas só trabalharam com as crianças e algumas escolas trabalharam já com a família junto. Então, foi essa participação. Acho, sim, doutora, que poderia ser ampliado isso. A questão do gargalo, a questão da dificuldade é manter a pauta, eu acho que nós precisamos manter a pauta diante de tantas dificuldades que o município tem e tem enfrentado. Nós pegamos aí um ano de pandemia, né, que foi esse período todo de pandemia. Vi que amanhã mesmo tem reunião do PIC em Campinas, o Tiago Ferrari tem mantido essa pauta, mas o quanto ele precisa estar
ter uma pessoa para fazer isso. Então, por exemplo, quando eu saí, o plano estava na Secretaria de Direitos Humanos. E eu não fiquei tranquila enquanto não consegui, como o fato de eu ter sido secretária, tinha uma boa relação já com o próprio prefeito Dário, que tinha sido secretário de esportes, e o vice-prefeito. Então, nós conseguimos levar essa conversa de dizer que o plano precisava ir para o gabinete do prefeito, porque este é um plano para gabinete de prefeito, porque o plano, quando está no gabinete do prefeito, ele dialoga com todas as secretarias de uma forma igual. Quando ele está dentro de uma única secretaria, quando ela vai para dialogar com as demais secretarias, isso não ocorre de uma forma tão cooperativa. E ela, quando está no gabinete do prefeito, ela é uma política que é o prefeito que está. Então, o plano foi para o gabinete do prefeito, com uma pessoa que tem um acesso direto ao prefeito. Então, eu acho que tudo isso conta muito, doutora Michele, porque, por exemplo, por mais que uma pessoa seja técnica, se ela não tiver esse acesso a quem manda, né, nas políticas públicas, ou a palavra manda nem é correta, né? Mas que coordena todo esse processo, né? Porque o mandar é de todos, né? Então, eu acho que, assim, quem coordena todo esse processo precisa dar o mesmo peso, sabe? Em todas. E quando, a gente sempre fala, quando... Eu vou ser muito clara aqui. Às vezes, quando ela está dentro de uma única secretaria, outra secretaria, às vezes, não faz o mesmo empenho, porque na hora que aparece o resultado, parece que é daquela secretaria. Infelizmente, nós estamos lidando com questões que também permeiam, né? E quando é o ganho tem que ser da cidade e do prefeito, que está, naquele momento, foi eleito e foi autorizado ali, né, para fazer todo esse trabalho. Eu acho que essas questões são muito importantes de serem notadas, porque elas dão esse tom, né, de trabalho cooperativo, e manter eu acho que manter a pauta o tempo todo, porque facilmente os gestores são engolidos pelas demandas das suas próprias pastas, né? Então, manter esse constante alinhamento é uma questão muito importante hoje, né? Só com uma pequena contribuição, eu acho fundamental ter um passo inicial antes de começar o trabalho de diagnóstico. É fundamental que vocês possam fazer diferentes tipos de diagnósticos. O diagnóstico com base em dados da realidade das infâncias e famílias. Então, quantas crianças de primeira infância tem? Qual a situação delas nas diferentes marcadores macroeconômicos, ou microeconômicos, ou sociais, enfim. Trazer todos os dados já disponíveis em PNAD, IBGE, ou do próprio banco que vocês têm na cidade, dos relatórios, né, do SUAS, do SUS, enfim, e da educação, fazer um mapeamento mesmo, bem forte de dados. Então, chamar alguém de gestão de dados é importante para ter esse relatório, um dossiê. Qual é o diagnóstico da primeira infância baseado em dados? Um outro diagnóstico é um diagnóstico qualitativo, que é ouvir as famílias e as crianças, que é você pegar e fazer escutas, né? Ciclos de escutas, como já bem disse a Jane, mas em diferentes populações, né? Não só focadas naquela, porque assim, gente, uma mãe que pega um ônibus 1 hora para ir trabalhar, volta 1 hora, para ter tempo de, primeiro, saber que existe uma consulta pública, uma audiência pública sobre a infância. Ninguém vai, na prática é essa. O Estado tem que ir até essas pessoas. Não é desculpa mais falar que a gente fez audiência pública e ninguém veio. Não veio porque, primeiro, não soube. Primeiro, é muito difícil sair do seu cotidiano. Tem um filho para cuidar. E vai numa audiência pública pensar sobre uma coisa tão distante como a política pública, que, infelizmente, a gente não está tão próximo, né, das dimensões institucionais. Então, tem que ir até essas pessoas. Aproveitar os espaços onde essas pessoas estão. Eu já vi iniciativas de algumas prefeituras colocar parlatórios dentro do supermercado, na praça pública, fazer cantinhos assim que as pessoas falam assim, olha, o que você pensa aí? Qual que é a dificuldade do seu filho no cotidiano? O que você pensa disso? Abrir esses espaços de escuta. Ou uma escuta mais direta, assim, nesses parlatórios, que é
ou escutas qualificadas de grupos focais em diferentes reuniões, em diferentes políticas já existentes, e aqui para fazer esse diagnóstico mais qualitativo. Então, eu destacaria a importância de se ter um bom diagnóstico antes de começar, ter esse dossiê primeira infância Nova Odessa. Quais são os dados e o que as pessoas e famílias pensam sobre isso. E um segundo, gente, que é importante, a gente sabe que o desafio da política pública, eu vou tocar num tema sensível, que é o seguinte, tentar manter um espírito intersetorial. Quando eu falo de espírito intersetorial, é lembrar que não tem protagonismo aqui. Não é o protagonismo da saúde, da assistência social, da cultura, não dá para ter um pensamento de que quem vai brilhar mais agora. Uhum. Isso é ruim, porque começa a gerar disputa e começa a gerar perda de engajamento. Tem que ser todo mundo junto, cada um fazendo a sua parte. E eu já vi muito plano lindo morrer porque tem disputa de protagonismo. Mas o secretário tal, mas a secretária tal não fez isso, então eu não vou fazer. Ou está fazendo mais, está aparecendo do lado do prefeito e eu não estou aparecendo. Isso é péssimo. E isso, assim, a chance de gerar falta de engajamento na política é muito grande. E essa política não pode ser política de secretaria. Tem que ser política de Estado. Tem que ser todo mundo dando o máximo que pode dar do seu papel, do seu lugar, para que as crianças de Nova Odessa possam ser protegidas. Então, eu destacaria esses dois pontos. Um mais específico de diagnóstico e outro mais relacional, para a gente cuidar, para não ser uma coisa de uma pessoa só ou de uma secretaria só. Tem que ser um projeto coletivo de todas e todos vocês, atuando cada um no seu espaço. Excelente, Pedro. Nossa, quanta dica boa. Estou anotando aqui, realmente fica bem mais palpável, né? Pensar num caminho mais concreto. Gustavo aqui, defensor, anotou, colocou no chat que trabalhar com universidades pode ser um caminho bem legal para essas escutas especializadas e pesquisas de maior fôlego. Parcerias, né? Que possam fazer essas escutas. Inclusive, durante a sua fala, eu estava lembrando que eu tinha até conversado com o Dr. Elvis da Câmara sobre a possibilidade da Câmara fazer esses encontros, né, com famílias e promover essa aproximação da população, mas a gente sabe que é bem difícil, né, que é essa questão do Estado ter que ir. Até o Dr. Nelson comentou, né, quando ele perguntou para nós se nós teríamos ideias para o plano diretor. Eu comentei com ele que o ideal seria realmente colher essas ideias da própria sociedade, né? E eu acho que sim, eles vão fazer as publicações, as audiências públicas, mas de qualquer maneira fazer essa aproximação e ouvir a sociedade mesmo, para que a sociedade ajude a construir o plano, né? O Dr. Elvis pediu para falar? Pode falar. Posso só fazer uma última coisa? Sim. Dr. Nelson, sobre o plano diretor. Dr. Nelson, a experiência de Jundiaí foi uma experiência muito rica do plano diretor focado em criança. Sugiro fortemente que o senhor dê uma olhada ali de como foi feito. Foi um processo muito, um tempo bastante grande, mas foi muito interessante. Acho que vocês podem beber de uma fonte já exitosa no processo para já avançar passos de alguns desafios que tivemos em Jundiaí, que vocês já podem passar com mais tranquilidade em Nova Odessa. Mas teve consulta de criança, teve formação diferente da secretaria inteira de urbanismo, foi muito bonito. Deixo como sugestão a experiência de Jundiaí para vocês. Os comitês de criança, o parque, né, que Jundiaí fez. Acho que Jundiaí é uma cidade que merece aproximação. Pode falar, doutor Elvis. Nossa, tá, obrigado. Bom, eu acho que o doutor Pedro falou muito bem, a doutora Jane falou muito bem, como a doutora Michele também falou muito bem, a gente já tem a noção do que tem que ser feito, mas o como ser feito é que dificulta, e aí a doutora Jane trouxe bastante coisa que enriqueceu aqui o nosso trabalho, e o doutor Pedro também deu algumas dicas importantes para a gente poder fazer, porque como ele mesmo disse, e quando se trata de plano diretor, e eu estou no meu segundo mandato, e a gente já tentou no mandato anterior,
em 2019, a fazer a revisão do plano diretor do município de Nova Odessa. E aí, como o doutor Pedro falou, quando você faz audiência pública, fala, fiz audiência pública, mas não veio ninguém. Quem que comparece na audiência pública? Por exemplo, do plano diretor. É quem tem algum interesse que a área dele seja de um zoneamento A ou B, ou aquela pessoa que não quer que a rua dele seja comercial, seja só residencial, enfim. São as pessoas que têm algum interesse específico. E aí eu fico imaginando, a gente trazendo aqui para o plano da primeira infância, como fazer as pessoas participarem. Aí o doutor Pedro deu uma dica muito bacana e uma criatividade muito boa. Você vai, por exemplo, na frente do supermercado, na porta do supermercado, e pergunta para as pessoas, porque ali sim ela pode te dar uma resposta e você consegue saber o que ela está pensando do município. Eu sempre penso essa questão. A gente já está numa ansiedade, né, doutora Michele? A gente quer fazer. E a gente fica buscando como fazer. Mas isso foi muito interessante, porque, como a doutora Jane falou, mais pessoas poderiam ter participado do plano lá em Campinas, as famílias poderiam ter participado mais, embora a gente aqui divulgue em rádio, em jornal, Nova Odessa não tem televisão, mas a gente busca todas as alternativas de publicação, o site da prefeitura, site da Câmara Municipal, as pessoas de fato não comparecem, porque cada um tem a sua atividade, não vai sair de casa para poder fazer essa participação aqui. Então, acho que a gente tem que pensar, quando a gente trata de querer ouvir as crianças, querer ouvir os pais, as mães principalmente, que são pessoas que estão trabalhando ali todos os dias com a criança, entender o que eles esperam do município, para que o município possa desenvolver uma política pública de qualidade para as pessoas, é aí que a gente tem que entrar e entender para poder fazer acontecer. Eu adorei as ideias do Dr. Pedro, eu acho que o Dr. Nelson Colato, junto com o pessoal da prefeitura, eu também me disponibilizo a participar e ir até Jundiaí entender o que foi feito por lá, para a gente poder fazer a coisa acontecer de verdade. São questões que são sensíveis e impactam diretamente a vida das pessoas. A gente tem que mostrar para as pessoas que investir na primeira infância vai dar muito resultado, vai ser bom até mesmo economicamente. Então, e quando a Jane fala que o gabinete do prefeito tem que trazer, Jane, quando você fala que tem que estar com quem manda, exatamente o que eu penso, tem que estar com quem manda, porque se ali mandar, a coisa acontece. Se ficar individualizado em secretarias, a gente sabe até mesmo do ego das pessoas, isso acontece. E aí fica essa briga, o Pedro falou também da questão de que você vê grandes planos indo por água abaixo, e acontece mesmo, a experiência que a gente tem da vida pública é que isso acontece. As pessoas não querem, vou deixar para lá porque não sou eu, quem aparece no jornal é aquele e não é esse. E fica nessa briga aí. E eu acho que a gente tem que continuar nesse caminho, buscando soluções alternativas para a gente poder efetivar o nosso plano aqui e fazer as coisas caminharem da melhor maneira possível. Tenho certeza que com o engajamento das pessoas isso vai acontecer. Prefeito Nelson, leve o prefeito, traga para o gabinete, como foi o que a doutora Jane falou, traga para o gabinete que dali vai sair as determinações e as coisas vão acontecer. Obrigado, doutora Michele, acho que era isso. Obrigada, doutor Elvis. Os palestrantes pediram a palavra, podem falar. Acho que o Pedro pediu primeiro, Pedro. É só para comentar que outra forma de ouvir crianças é utilizando a própria rede municipal de ensino, conversando com os professores e falando assim, olha, a gente está aqui num plano municipal, a gente queria ouvir as crianças, vocês não querem trabalhar dimensões da vida na cidade com as crianças, por meio de desenhos, enfim, os educadores sabem fazer isso, como ouvir crianças, né? Pensar qual é a cidade dos sonhos, o que elas pensam sobre a cidade, quando a gente fala de planejamento urbano, mas como é que é o caminho, né? Uma pergunta muito boa de se fazer para a criança, qual é o seu caminho da casa até a escola? Só nisso, gente, tem uma série de coisas que são levantadas e que podem ser melhoradas, porque é essa vivência que a criança tem na cidade muitas vezes, né? Então, como é o seu final de semana? O que você faz para entendendo? E não aqui é importante, né? Não é ouvir a criança como se fosse um adulto, porque a gente tem uma visão muito adultocêntrica, né? De como e dar valor para aquelas crianças que emulam falas de adulto. Porque o que a gente quer ouvir da criança é, olha, eu gosto uma fala super organizada como se fosse um adulto. Sim, não, política pública. Não, criança fala como criança. A gente que tem que ouvir
de uma maneira melhor as falas das crianças, por meio de desenho, por meio de histórias. Então, e os educadores sabem fazer isso. Então, busquem os educadores da cidade, das escolas públicas e particulares, para ouvir as crianças que já estão lá. E aí vocês conseguem facilmente chegar nessas crianças, conversar com elas, enfim, por meio desses educadores, mediados, né, por educadores que sabem ouvir crianças e sabem, muitas vezes, interpretar o que elas estão dizendo. Em Campinas, Pedro, nós usamos a rede, sim, municipal, não conseguimos atingir a rede particular, e ela foi feita a partir disso, pessoas que sabem ouvir em espaços em que a criança confia. Isso é muito importante, porque ouvir criança tem toda uma forma, né? E teve até cartas que as crianças escreveram para o prefeito respondeu, sabe? Então, teve todo um processo que já vinha como um processo da escola. Então, a educação dentro do eixo do comitê foi quem se responsabilizou pela escuta das crianças. Isso foi feito um projeto que alguns municípios têm ido também até conversar com as meninas, né, para ver como elas fizeram e tudo. Agora, uma das coisas que eu acho que, pelo menos quando eu estava na coordenação e vejo que o Tiago também tem se empenhado bastante, é que, assim, como eu falei, nós começamos a fazer um trabalho com a Fiesp, e aí em Campinas com a Ciesp, e a gente queria chegar até as empresas para ver a questão, por exemplo, da licença paternidade, né, dos 20 dias para o pai, e a gente sempre fazia primeiro a lição de casa. Então, hoje, Campinas já tem a lei, todos os servidores públicos já têm a questão dos 20 dias de licença paternidade, e já está tendo agora o curso que a Escola de Governo está dando para os homens, né? Porque para você acessar a licença, eles têm que fazer o curso, né? Como está na lei também. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E a gente vai percebendo o quanto que a própria prefeitura foi humanizando essas questões para poder falar ao outro, para o outro fazer também. Então, isso também eu acho que é uma lição de casa que a gente tem que aprender, né? Como que eu posso falar para uma empresa fazer a lei de paternidade, assumir, né, a lei de paternidade, se a própria prefeitura não assumia? E aí isso está avançando para as autarquias, né? Então, tudo isso vai ajudando a transformar também a cidade. Muito bom. O Pedro postou aqui no chat o contato da Silvia, que foi a responsável pelo projeto em Jundiaí. Aí para a prefeitura aí, doutor Elvis, quiserem entrar em contato. Doutor Gustavo? Prometo não falar muito, mas é que esse debate sobre participação, assim, me é muito caro, mas uma coisa que eu acho muito, aliás, três coisas, né? Dividir o negócio. Primeiro, eu acho que a rede de educação e de assistência, elas são muito potentes para a gente ouvir as pessoas, né? Pai e mãe fala, e fala muito em escola, gente. Fala bastante. Eu sou filho de professor, eu sei. Eu trabalho com infância e juventude, então eu estou ali nesses meios sempre e escuto muito isso, assim, né? Por quê? Porque é uma coisa cotidiana que as pessoas veem acontecer a política educacional, né? Então elas querem influir ali bastante, às vezes até de uma maneira meio desorganizada, mas querem, né? Quando as questões de, por exemplo, sobre autismo aqui em Barretos foram todas provocadas por mães, né? Eu lembro que há 6 anos atrás, invadiram a defensoria para conversar comigo, porque eles tinham que resolver essa questão, e hoje se avançou bastante nas políticas sobre TEA em Barretos. E uma outra questão que eu acho importante levar em consideração é essa participação popular. Alguém falou em banca nos supermercados, né? O Pedro falou desses espaços pequenos, mas é importante também a gente pensar em formas de provocar a informação, né? Muita gente não está acostumada a palpitar sobre políticas públicas, então às vezes vai pensar no que tem para amanhã, né? Ou não vai conseguir elaborar muito bem sem perguntar algum ponto específico ou não. Então é interessante ter instrumentais para questionar essas pessoas sem limitar elas, né? Pelo contrário, de puxar o assunto sobre segurança, sobre, né, mobilidade, sobre raça, essas coisas, e
ter isso, né? Ter algo que não seja só o espontâneo, apesar de ser necessário também esse espaço para a pessoa falar e desabafar, né? E por último, não adianta ouvir as pessoas se a opinião delas não vai ser considerada, né? Esse é um dos principais problemas dos conselhos hoje no Brasil. As pessoas perderam a confiança nas conferências, nos conselhos, porque muitas das coisas que elas falam e decidem não são vinculantes. Se não vai mudar nada, para que eu vou perder o meu tempo e ir lá e discutir isso, né? Isso é uma sensação muito comum, né? Além do dia a dia seja destrutivo, né? Pouca gente que teria condições de fazer isso que a gente está fazendo agora, porque principalmente uma mãe de família que tem que trabalhar em 1, 2 empregos, cuidar dos filhos à noite, já não tem tempo mesmo para isso, e ainda não vai ter ânimo para discutir isso e nem condições de pensar sobre. Mas é pior ainda quando vê que isso não serve de nada, né? Não recebe um retorno, não recebe olha, as propostas que a gente recebeu uma proposta aqui muito interessante sobre, né, sobre mobilidade urbana, né? Sei lá, toda a população de Nova Odessa fala que precisava ter um metrô aqui, né? Não precisa ter um metrô na cidade. Então tem que explicar por quê, né? Olha, essa proposta a gente não vai assumir ela por isso. Agora, essa aqui que vocês propuseram também, essa é viável. A gente não consegue ela esse ano, mas ano que vem sim. E aí cumprir com o que se comprometeu, né? Porque isso é participação, né? Agora a pessoa simplesmente falar para um ouvido oco, né? Que vai entrar de um lado e sair pelo outro e não vai ter influência nenhuma na política, não adianta. Agora, quando as pessoas se sentirem que, olha, não, eu tenho controle efetivamente das políticas públicas de Nova Odessa, a participação popular eu tenho certeza que vai aumentar bastante. Obrigada, Gustavo. A Bárbara faz tempo que está levantando a mão para fazer uma perguntinha, aí eu já passo para a Jane. Sim, o doutor Pedro tinha mencionado, né, a existência de cidades amigas da criança, e aí eu queria que, para título de exemplificação, se você pudesse citar alguma ou algumas cidades que investiram na primeira infância para que Nova Odessa possa se inspirar. Obrigado, Bárbara. Esse conceito de cidade amiga da criança é um conceito da Unicef e da Unesco, então tem diferentes cidades pelo mundo que adotaram algumas métricas ligadas à Unesco e à Unicef. Então vocês podem digitar aí no Google, tem muita literatura sobre isso. Mas no Brasil, a Jane pode me ajudar aqui a selecionar algumas boas. Posso destacar o Jundiaí, que eu conheço mais, mas temos aqui no Ceará, Fortaleza, temos a própria Campinas, que a Jane... sou campineiro, mas tenho esse viés, mas sei do trabalho importante que foi feito lá, pioneiro de família acolhedora, tão importante para a gente lidar com essas crianças em vulnerabilidade. Temos também Recife, fundamental o que eles estão fazendo, mas cada uma puxa... Boa Vista, né, Pedro? Boa Vista, exatamente. Cada uma puxa algum espaço que se sente mais confortável, né? A gente ainda está observando, e essa é uma discussão importante, quais são as métricas para uma cidade inteira para a criança, né? Não só intervenções lúdicas no cotidiano, porque muita gente acha que fazer uma cidade para criança é colocar parquinho de plástico colorido na praça. E não é, gente. Fazer uma cidade para criança é movimentar a cidade inteira no entorno da criança. Então, isso ainda a gente está avaliando quais são as métricas, né, para ser uma cidade amiga da criança. A Unicef traz, a Unesco também, e fico como sugestão para vocês acompanharem isso. E outro marcador importante de se acompanhar é o ODS. Os ODS são métricas fundamentais, e tem os ODS da criança que a Fundação Abrinq fez. Se vocês conseguirem conectar tudo isso, vai dar um grande caldo, e vai ser algo pioneiro, inclusive, conectando um plano municipal aos ODS, né, tendo uma meta aqui para 2030, eu sei que precisa ter meta os planos, então, se conectar esses indicadores, porque precisa ter indicador, um plano tem que ter indicador, obviamente, adaptado à realidade de vocês,
mas os UDS também são outra trilha, uma pista bem importante para construir essas metas. Eu vejo assim, posso falar, doutora Michele? Não, Desculpe. eu só ia comentar que a gente está encerrando, então eu ia passar a palavra para a Juliana, para ela só fazer um comentário, e aí eu passaria para vocês novamente, para vocês fazerem o último comentário e a gente encerrar, tudo bem? Tudo bem. Tá, então pode falar, Juliana. Boa noite. Doutora, eu liguei a câmera um pouquinho depois, mas vocês estão me ouvindo? Sim. Mas eu ouvi as falas inteiras, a do Pedro, da Jane, muito boas, muito enriquecedoras, e eu agradeço profundamente. A minha satisfação mais, assim, a minha maior satisfação é perceber que hoje a gente está tendo realmente elementos que vão permitir que a gente siga executando, porque no início do ano passado, a lei era um sonho. Na verdade, quando a doutora Michele começou a falar sobre isso, ainda na antiga administração, era algo muito, muito distante mesmo, porque até que se aprovasse essa lei, e agora ela está aprovada, e ela foi aprovada com rapidez, ela está uma lei completa, e agora quando a gente vê os próximos passos se desenhando aqui, da forma como se desenharam, fica muito mais palpável e perceber que a força de vontade que deve estar presente também é algo que a gente vai construir. Porque toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu repito a mesma frase. Se você é a pessoa que tem o poder da caneta, usa a sua caneta. A gente precisa de pessoas que façam, que estejam engajadas. E a minha área de atuação, antes de eu estar no direito, minha formação... Juliana, só para avisar que o doutor Pedro ele precisa sair. Ele já está no horário. Deu horário? Então não vou me alongar muito. Só queria dizer que na verdade, eu ia fazer alguns apontamentos, mas o primordial já vou para ele, então. Eu queria saber se, a exemplo dessa ação com as escolas que organizaram a escuta das crianças, se houve alguma coisa no sentido de ouvir as gestantes, as mães dos bebezinhos, e como foi feito. Porque Nova Odessa tem uma maternidade, tem uma lei que aprovou a presença das doulas, então tem um olhar aí para esse início da vida. Eu queria saber o que foi feito em Campinas. Obrigada, Juliana. Ou se tem outras, se o Pedro pode contribuir com alguma ideia. Tá, então podem ficar à vontade para responder e aí a gente vai já se despedindo, tá? Eu posso falar rapidamente, né, agradecendo aqui a oportunidade e dizer que Campinas não teve uma escuta especial para as gestantes, não. Elas estavam mesmo dentro do escopo, né, de toda a escuta, tá? Não sei se o Pedro depois vai falar alguma coisa, acho super importante. Só dizer que algumas cidades, né, como o Pedro citou, faz a diferença e os nossos olhos vão começando nunca mais nós somos iguais. Nós vamos chegar, por exemplo, eu cheguei em Buenos Aires uma vez, e aí, sargento, eu achei fantástico, né, a polícia amiga da criança nas praças, e a praça, assim, um cantinho era para o skate, um cantinho para o animal, um cantinho para as crianças menores, um cantinho para as crianças maiores, um lugarzinho para os idosos, e aquilo que o Pedro fala, né, quando você vê essas pessoas na praça, ocupando a praça, a violência não existe. Então, um bom trabalho para isso é a ocupação. Eu cheguei em Córdoba, na Espanha, caminhando, eu falei para o meu marido, essa é uma cidade amigável pela primeira infância. Ele falou, por quê? Eu falei, tá aqui, ó. E aí eu entrei no site e estava lá mesmo, cidade amigável e tal. E assim, gente, não tem como a gente andar numa cidade e não perceber que ela foi pensada para a primeira infância. E aí, né, Pedro, acho que eu só encerro dizendo do Urban 95, né, que tem esta dentro da Fundação Bernardo Van Leer, que é o olhar, por isso chama Urban 95, se o plano diretor puder contemplar isso, é olhar a cidade a partir de 95 centímetros, que é o tamanho de uma criança. Eu, depois de adulta, voltei na minha cidade e fui mostrar a praça que eu brincava para o meu marido, e quando eu cheguei lá, eu levei o maior susto, porque tinha para mim, na minha imagem,
um leão que ficava no alto e que jorrava água dali. Quando eu cheguei lá, era um negocinho super baixo, né? Então, assim, qual é este olhar da criança sobre esse mundo, né? Que para mim foi uma experiência fantástica, como eu via o mundo, né? E aquilo que, de verdade, depois um adulto vê o mundo. Então, nós precisamos ouvir as crianças e que elas sejam consideradas no plano diretor, né, Pedro? Acho que é o grande avanço, e nas políticas públicas e no orçamento. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Só dialogando um pouco com a Juliana, é fundamental ouvir as gestantes. O marco legal da primeira infância traz uma atenção super importante para o pré-natal e o pós-natal. E, mais uma vez, as gestantes precisam ser buscadas, né? Muitas mulheres não sabem nem que existe a opção do pré-natal, então a gente precisa fazer uma busca ativa. Eu acho que o principal hoje no nosso país é o Estado entender que tem que buscar as pessoas, né? Não as pessoas irem até o Estado tem que buscar essas pessoas e ouvir delas. E as gestantes é fundamental. Tivemos algumas experiências, sim, em alguns planos, e até mesmo antes de plano, especialmente com gestantes ou mulheres com filhos em situação de presídio. Tem uma pesquisa maravilhosa da Bruna Angotti chamada Dar à Luz nas Sombras. Então, é fundamental ouvir, inclusive, diferentes gestantes, né? Não só os grupos, inclusive, ainda mais vulnerabilizados, para que a gente possa entender a realidade, né, dessas diferentes gestações e dar o apoio necessário a cada uma delas. Então, força, desejo que vocês ouçam, inclusive e especialmente as mulheres gestantes. E, por fim, agradecer novamente a doutora Michele o convite e parabenizar vocês, viu? Eu estou vendo um grupo aqui coeso, um grupo que tem um horizonte partilhado, até agora quase 10 horas da noite, a gente pensando junto, para parabenizar vocês e mandar aqui já bons desejos e coragem para que vocês possam enfrentar essa missão mesmo, que é o plano municipal, com muita coragem, com muita responsabilidade e consciência, porque tem que ser junto, gente, o trabalho tem que ser conjunto, vocês precisam fazer esse grupo forte e se encontrem aí presencialmente, porque ajuda a quebrar um pouco essas barreiras relacionais, se juntem, realmente partilhem de um momento importante, porque é o único que vocês estão fazendo. Um plano municipal é para durar, é para que a gente possa ter uma missão ali conjunta, partilhada, além desse governo presente, é de Estado mesmo, para que vocês possam realmente encontrar um denominador comum, um horizonte partilhado e cuidar das crianças de Nova Odessa. Então, parabéns, e a gente deseja a vocês e estar junto com vocês nesse percurso, quando necessário. Vocês têm nosso contato, a gente fica à disposição. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Jane, novamente. Eu também nos despedimos de todos, agradecemos a presença de todos. A Bárbara vai encerrar o nosso evento aí, como sempre, e eu desejo realmente que a gente continue junto, aproveitando que a pandemia cedeu um pouquinho para fazer mais encontros presenciais, que isso faz bastante diferença, né? Então, Bárbara, com você, um abraço a todos. Bom, nosso evento de hoje, então, chegou ao final. Esperamos que tenha sido proveitoso para vocês. Agradecemos novamente a presença de cada um. Estaremos de volta no mês de abril. E desejamos a todos um ótimo período de descanso e nos vemos em breve. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Jane. Bom te ver também. Tchau. Tchau, gente.